Diga para ela dizer. Assim, aí meu pai Volta. foi no cartório registrar o meu nome. Minha mãe tinha uma amiga que ela gostava muito dessa amiga dela, chamava Jusileide. Aí meu pai chegou lá e colocou Elieide. Aí chegou na casa da minha mãe falando, ele falou assim, mas não é Elieide, não é ela, é Elieide, ele, não, é Jusileide. Aí eu agradeci a Deus porque ele pôs Elieide, que não Jusileide, que eu não gosto desse nome de jeito nenhum. Então, Então ó, foi um erro, né? Um erro que foi bom para mim, porque eu gosto muito do meu nome. que bom, né? É. Então, olha, também uma intertextualidade, né? O texto anterior, no caso da sua mãe, era o nome da amiga dela, né? E aí colocou o seu nome, era para ter sido, né, o nome da amiga. E aí seu pai resolveu contrariar a lei e fazer isso. Mas deu É certo. porque ele errou a forma de falar. Ele errou, era Elieide. Aí ela colocou, era Jusileide, né? E ele foi lá e colocou Elieide. Para ele, na cabeça dele, estava tudo certo. Mas, de repente, ele errou e depois desse daí. Ai, meu Deus. Vai ver que ele achou que estava acertando, coitado. Pois é, ainda bem. Então, gente, a intertextualidade pode ser por citação, pode ser por homenagem, como vocês disseram aí, ó. Era homenagem a uma amiga, era a cópia de um outro texto, como foi lá o da Adriana. Homenagem às tias e à mãe, como é da Zildilene. Então, é uma homenagem. Então, a intertextualidade pode ser por homenagem, pode ser por referência. A referência é quando você cita, quando você diz. Quando vocês forem escrever o TCC de vocês vão ter que colocar lá, segundo fulano de tal, 1995, isso, aquilo outro. Então, eu citei o nome do autor, então por isso que é referência, né? E pode ser por paródia também. Não sei se vocês se lembram, tinha um programa chamado Zorro Total, nem sei se tem esse programa mais. E na Zorro Total, lá, passava dia de sábado à noite, tinha eles faziam uma paródia com a presidenta Dilma, né? Então tinha uma maquinista de um trem que vestia-se como presidente, até a faixa presidencial. E aí eles colocaram lá os dentões da Dilma, porque é uma marca dela, né? O terninho que ela sempre vestia, o topete do cabelo, tudo mais. E aí ela era uma maquinista de trem, né? Que parava nas estações e tudo mais. Isso é paródia. É você pegar um texto que já existia. Qual é o texto existente? A Dilma, a presidenta, e fazer uma imitação disso. Então, a imitação é a paródia. Então, os textos humorísticos, eles têm muito disso, né? Então, eles têm muito de parodiar coisas e pessoas. Então, isso também se chama intertextualidade. Aqui, nós vamos falar de intertextualidade explícita. Vocês conhecem aqui o Shrek, não conhecem? Sim. Todo mundo já assistiu esse filminho, né? Parece que são 3, não são? São 3 filmes? São 3. Então, alguém já assistiu pelo menos um. Já assistiu, já sabe o que é. Então, a gente já sabe que esse texto, esse filme, que forma um texto também, ele tem várias referências dentro dele. Então, primeira coisa, é um conto infantil. Ah, mas o Shrek é feio, ele é um ogro. E nos contos infantis, as princesas são lindas, não são? Então, as princesas são lindas, as princesas esperam um príncipe encantado. Sim, estão recontando, mas a ideia é do conto de fadas. Por que a ideia é do conto de fadas? A Fiona é a princesa que mora lá no castelo. O pai e a mãe da Fiona são os reis, é o rei e a rainha. E aí eles guardam essa menina dentro da torre, não é isso? Para poder esperar pelo príncipe, que vai resgatá-la da maldição. Qual é a maldição? Ela se transforma em determinados momentos em Fiona, né? Em Ogra também. Então ela se transforma em determinados momentos. Então eles guardam essa menina lá para poder esperar que alguém venha resgatar. Quem? O príncipe, o loiro bonitão que aparece lá no filme. Não é o mesmo príncipe? De que história mesmo, gente? Que tem uma moça na torre, escondida, esperando que seja resgatada?
Qual é a história? É a Rapunzel? A A Rapunzel? história da Rapunzel, por exemplo. Não é a história dela? Então fica lá esperando ser resgatada. Ou pode ser a história da Cinderela, que também fica esperando para ser resgatada. Não na masmorra, mas ela fica na cozinha da casa da família, né, que ela vive, da madrasta dela lá, que cuida bem das irmãs, né, que são meio irmãs, mas que não cuida bem da Cinderela, mas ela fica lá esperando ser resgatada por esse príncipe. A história da Fiona é essa. E de repente o príncipe loiro bonitão chega lá, mas não é o que ela quer, porque ela já tinha conhecido o Shrek. Então não é o que ela quer. E aí a história muda, né? O conto de fadas é a história de duas pessoas que se gostam, que se conhecem, que vão no fim viver felizes para sempre. E foi o que aconteceu com os dois ogros. No meio disso tudo, aparecem alguns elementos como o gato de botas. A história do gato de botas começa com o filme Shrek? É isso? Não. Não, já existia antes, não é? Então, a história do gato de botas já é uma história anterior ao do filme. A história da Rapunzel, da Branca de Neve, da Cinderela, que aparecem no filme, elas aparecem lá no filme, também são histórias que já existiam antes. A história da Rapunzel, da Branca de Neve e da Cinderela, elas são lá do século XVIII, dos irmãos Grimm. Matrix aparece lá? Sim, tem um determinado momento. Matrix é aquele filme dos anos 2000, né, que fizeram um sucesso danado por conta daquelas expressões lá de bastante morosidade, né? A pessoa consegue desviar de um tiro, consegue desviar de um murro. Então, isso acontece em determinados momentos também no filme Shrek, porque tem um determinado momento lá em que eles reproduzem essa forma lenta, né, de fazer as coisas. E o burro falante? O burro falante também é outro que eu não coloquei aqui, mas também já existia antes a história do burro falante. E a história do biscoito também. Não tem um biscoito que ajuda lá o Shrek? Então, o biscoito também já existia a história daquele biscoito. É o biscoito de Natal. Então, já existia antes. Isso, gente, aparece lá no texto, tá? Se vocês forem assistir o filme hoje, de novo, vocês vão poder entender que lá no texto vocês vão ver o burro falante, vocês vão encontrar o gato de botas, vocês vão ver o biscoito, vocês vão ver as personagens aqui das princesas aqui, a Rapunzel, a Branca de Neve, vão estar lá. Por isso que é uma intertextualidade explícita. Está na cara para todo mundo ver. Como que eu vou saber disso? Eu preciso saber da existência desses outros textos, tá? Aqui, por exemplo, olha esse outro texto. Isso aqui é do Maurício de Souza, é a Mônica, são os quadrinhos da Mônica. Mas aí, a Mônica, no primeiro quadrinho, diz assim, ó, espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Aí o espelho fica caladinho. Aí ela diz, quem cala, consente. Quando ela diz, espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Esse texto é do Maurício de Souza? Foi ele que criou? Não. Onde vocês conhecem esse texto? É Branca, né? Será? De onde? Não entendi. Branca de Neve. Né? Da Branca de Neve. Quem diz isso aí é a bruxa, não é? Lá da Branca de Neve. Porque a Branca de Neve era mais bonita e ela queria todo dia saber se ela tinha ficado bonita também, né? Então, esse texto foi recuperado lá da história da Branca de Neve. Isso é uma intertextualidade. Olha esse outro. Ela consente. A Mônica é esperta, inteligente. A Mônica é, né? Autoestima tem uma ótima autoestima. Já que não responde, eu sou bonita e pronto. Nesse outro textinho aí, ó, nós temos o lobo mau que corre atrás dos 3 porquinhos. Aí um dos porquinhos diz, você tem certeza de que não está na história errada? Quem é que está na história errada? Cascão. O Cascão.
Mas, de verdade, ele pode estar nessa história representando um porquinho, por quê? Pode, que não toma Porque ele não banho. toma banho. Porque ele não toma banho. Então, ele também é um porquinho, né? Ele não toma banho. Essa é a história dele. Então, aqui também tem uma intertextualidade. O Cascão inserido dentro da história dos 3 porquinhos, que é uma história que todo mundo conhece, que já existe também. Olha esse aqui. O Cascão, mais uma vez, querendo atravessar um rio, e como ele não toma banho, não gosta de água, ele não vai molhar o pé dele, né? Então, por favor, conta só mais uma mentira. Aí, no segundo quadrinho, a gente vê que ele está em cima do nariz do Pinóquio. O Pinóquio, todas as vezes que ele mente, o nariz cresce. Então, se o Pinóquio contar mais uma mentira, ele chega do outro lado são e salvo. Então, a história do Pinóquio, que aparece aqui também na tirinha do Maurício de Souza. Entenderam o que é intertextualidade? Sim. Tudo bem, Sim. então? Foi uma ótima técnica de nos ensinar o que é intertextualidade. Muito obrigada. Olha esse outro aqui, Crepúsculo. Vocês gostam de Crepúsculo? Adoro, já assisti Já umas 20 gostei vezes. muito. Cada um. É muita Tem que mentira pensar. com um filme só. Adriana, não, pelo amor de Deus. Mas é legal. Também sou muito fã, não, Adriana. Mas Eu sou. Vai sair o livro novo. Professora, eu não gosto de um filme É, que vai conta ter a muita versão. mentira, sai muita da realidade. gosto de coisa mais real. Bem, lá no Crepúsculo, então, nós temos a história desses 2 que estão aí na capa, né? Ele, A Bella e o Edward Cullen. justamente, ele que é o moço que é anormal, vamos por assim dizer, porque ele não é desse mundo, né? E Vampiro. ela que é totalmente humana. Então, ele não é humano e ela é totalmente humana. E aí a gente faz nós temos aí uma história de amor entre os 2. E essa história de amor pode lembrar Romeu e Julieta. É um amor proibido também, como é dos 2, não é? Então, Romeu e Julieta, Verdade. eles não podiam se relacionar porque as famílias eram rivais. Então, as famílias não gostavam uma da outra, não queriam os filhos casados. Os 2, não é que as famílias sejam rivais, mas os 2 têm uma impossibilidade porque ele é diferente dela. Então, eles não são da mesma raça, por assim dizer. Por isso, eles são impossibilitados. Então, lembra essa história. Isso é intertextualidade implícita. A do Shrek é explícita. Está lá. Se você for assistir o filme, você vai ver o Gato de Botas. Aqui é implícita. Romeu e Julieta não está no filme, mas lembra Romeu e Julieta. Lembra a história de Romeu e Julieta. A história do amor proibido, a história da morte. Essa menina termina, ela morre, não é isso? Ela parece que no parto ela sofre lá. Ela se transforma em vampira. Justamente. Ela meio que morre e ressuscita. Então, o bom desse filme, né, que ela ressuscita, e da Romeu e Julieta, é muito triste o final, muito mesmo. Justamente. Então, assim, mas ela se torna, porque o vampiro é um vivo morto, não é? Aí ficam os 2 mortos, né? De certa forma. Justamente. Eles sobrevivem depois da morte. Então, a história é bonita por conta disso, né? Se torna interessante por conta disso. Por ele ser vampiro, ele lembra, então, do Conde Drácula. Porque o Conde Drácula foi o primeiro texto escrito sobre vampirismo. Então, todos os filmes, todos os livros, todas as vezes que apareceu um vampiro, a gente lembra do Conde Drácula, certo? Então, a gente tem que lembrar. Por quê? Porque saiu de lá. O Conde Drácula está no filme? Também não está no filme. É implícito. Mas a referência ao vampiro, que é o mocinho aí, faz referência ao Conde Drácula. E a Bela e a Fera, que é uma referência do Walt Disney, né? A Bela e a Fera não é um conto dos Grimm, mas é uma história do Walt Disney. A Bela e a Fera, porque ele é uma fera, ele não é humano. E ela é humana, é a Bela, né? Então faz referência ao texto também da Nossa, eu nunca tinha visto, nunca tinha parado para analisar o filme
assim, dessa forma, e faz sentido, E assim. as duas sentido, não é? personagens têm o mesmo nome. Então, Bela. olha, essa intertextualidade, Verdade. ela é implícita, tá? Ela não é As duas explícita, chamam Bela. tá? Porque isso, então tem intertextualidade, inclusive, no nome, para recuperar justamente a Bela. Muito bom. Não tinha olhado por este lado. Então, Como é que é o nome mesmo, professora, dos dois? O do Shrek desse, qual é o nome que diferencia? a intertextualidade do Shrek é explícita. Explícita. Explícita, a gente vê, certo? Aí, desse filme aqui, do Crepúsculo, é implícita. Nós podemos entender. Vocês viram aqui que existem justificativas para cada uma dessas interpretações que eu fiz. Então, a gente pode entender, mas não pode ser. Professora, Então, o Drácula não aparece lá, Romeu e Julieta não aparecem no filme, a Bela e a Fera também não vão aparecer no filme. Mas a gente professora, consegue entender. Sim. vai sair uma nova versão do livro Crepúsculo agora aos olhos do Edward. A continuidade, então, da saga? Não, vai ser o Crepúsculo, só que vai ser a versão dele, do menino contando. Do menino. E é só o livro também. Olha que interessante. Fica aí a dica de leitura da Sara, então, ó, a nova versão. Para os que gostam. Eu quero é o filme. Gente, eu vou passar isso aqui, porque eu vou mandar esse slide para vocês, tá bom? Eu vou passar isso aqui e vou para um outro slide, só para gente, porque a gente termina 10h30, né? Falta 50 minutos. Senão não dá tempo. Você vai jogar os slides para a gente no WhatsApp, professor? Vou colocar no E a WhatsApp. gente pode estar revendo. Sim, aí eu vou mandar esse. Peraí, deixa eu abrir o outro, que eu não abri o outro. Vou mandar esse e vou mandar o outro, tá bom? Porque senão vocês... Como eu não sei o que vai ser a prova, é melhor falar um pouco de cada coisa, né? Eu penso. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Cadê o outro slide que eu tinha esquecido de abrir? O outro foi um slide que eu fiz para os meus alunos sobre revisão para N1. Então, é tudo isso que a gente falou, tá? Na outra aula e nesta aula. Na verdade, vocês já entraram na revisão, né? Então, é isso aqui, ó. Porque esse aqui tem uns exercícios que a gente vai fazendo junto, tá bom? Então, olha. Só relembrando que nós já falamos isso hoje. Nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem não verbal pode ser o tom da voz, se a sua voz é mais ríspida, se você falou de forma mais carinhosa, então isso conta como linguagem não verbal. A postura corporal, se você está, por exemplo, num lugar e você cruza as pernas em pé e fica fazendo assim, quer dizer que essa linguagem corporal, estou com contato de xixi, pelo menos é o que parece, não é? A pintura, a música, a dança, a mímica, os gestos, tudo isso é o que nós chamamos de linguagem não verbal. E linguagem verbal é quando a gente utiliza a fala ou a escrita, certo? As palavras escritas e a fala, linguagem verbal. Tudo bem? Olha aí, então, os exemplos. Quando a gente tem cuidado, cerca elétrica, é linguagem verbal ou linguagem não verbal? Verbal. Verbal. O do meio, que é aí o símbolo do cadeirante. Linguagem verbal ou não verbal? Não verbal. Cuidado, cão bravo. Tem os dois, eu acho. Esse é o quê? Tem os dois. Ah, tá. O tom bravo é verbal. Então, cuidado, cão bravo, verbal. O de baixo aí, ó, da bicicleta com a tarja, que é uma placa de trânsito. Não verbal. Não verbal. Não verbal. Outra placa aí também de atenção, que é do deficiente visual. Verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal. Verbal. Aviso, não pise na grama. Verbal ou não Verbal. verbal? Verbal. Verbal. O símbolo lá do mocinho assim, ó. Não verbal. Não verbal. Então, nós temos linguagem verbal e linguagem não verbal. Se perguntar em tipos de linguagem, então, verbal e não verbal.
Os elementos da comunicação, então, o emissor, o receptor, o canal, o código, a mensagem e o referente. Ai, aonde eu me enrolo. Nós falamos disso na aula passada, não é? Então, são 6 elementos da comunicação. O emissor é sempre o eu, é sempre quem fala. O receptor é sempre o tu, o você, é aquele que ouve. Então, o emissor tem que ter o que falar e o receptor precisa estar atento para ouvir. O canal é por onde a mensagem vai ser veiculada. Então, se é uma ligação telefônica, o telefone é o canal. Se eu escrevo um bilhete e coloco na porta da geladeira, então o papelzinho do bilhete é o canal. Se eu escrevo uma redação no caderno, a folha do caderno é o canal. Se eu resolvo fazer uma pichação no prédio lá do centro, a parede do prédio é o canal, certo? É onde eu vou colocar essa comunicação. Tem alguns ônibus que na traseira do ônibus, assim, eles colocam umas propagandas, não é? A propaganda é a mensagem, o ônibus é o canal. Entendido isso? O código, então, é a língua portuguesa. Se a gente observa aí nesse slide, no slide aí, a língua portuguesa é o código. A pintura pode ser um código também. A arquitetura pode ser um código. Por que que pode ser um código? Porque quando a gente observa as construções arquitetônicas, a gente percebe se elas são mais jovens, se elas são mais antigas, se elas são atuais. Então, se a gente observa, por exemplo, as construções de São Paulo, lá tem muita construção que é antiga e tem muita construção muito recente, coisa muito moderna, né? Então, os prédios todo feito de vidro é arquitetura moderna. Então, ele comunica para nós que aquilo ali, o vidro, é uma arquitetura moderna. A gente vê, por exemplo, lá em São Paulo mesmo, aqueles prédios como o do Mercado Municipal. Uma arquitetura não tão moderna. Então, é menos moderna que os prédios da Paulista, por exemplo. Aqui em Goiânia, a mesma coisa. Então, a gente percebe isso de olhar, né? Por isso que é código. Então, a pintura pode ser um código, porque se a pessoa pinta uma coisa mais com tons escuros, ela está querendo transmitir um tipo de sentimento. Se o tom é mais claro, é outro tipo de sentimento. Então, a pintura também é um código. A mensagem é o próprio texto. Então, o texto é a mensagem. E o referente é o contexto, é a situação. Então, é o contexto histórico, social, econômico. Tudo isso conta para poder a gente entender esse referente, para entender essa mensagem, certo? Então, o referente faz parte disso. Tudo bem? Cada um dos elementos da comunicação tem uma função da linguagem linkada a ele. Então, são 6 elementos da comunicação, são 6 funções da linguagem. Isso, se vocês fizeram lá o exercício das unidades 1 e 2, são esses aqui o que está na unidade 1 e 2 lá da plataforma, né? Então, a função referencial, ela está ligada no referente, no assunto, no contexto. Então, a função referencial, ela é 100% denotativa. Denotativa significa que é exatamente o que está dizendo. A denotação, gente, é o que é, tá? Não tem outra interpretação. É aquilo e pronto. Conotativa tem mais de uma interpretação. Então, quando você fala, por exemplo, boca, boca é a boca da pessoa. Então, é parte do corpo do ser humano. Isso é denotativo. Quando você fala boca de fumo, essa boca já tomou uma outra ideia, já uma outra conotação. Não é a parte do corpo humano mais. Então, isso é sentido conotativo. Então, a função referencial é sempre denotativa. Então, um artigo científico, função referencial. O TCC que vocês vão produzir vai ter função referencial. A apostila que vocês têm aí de uma determinada disciplina, a função da apostila tem que ser referencial, certo? Então, isso é função referencial. O jornal tem função referencial, em algumas partes. Quando fala, por exemplo, quando fala sobre política, quando fala sobre um acidente, tem função referencial, tá? Eu estou falando em algumas partes porque o jornal, por exemplo, traz parte de horóscopo. Horóscopo não é função referencial.
Tem função apelativa, o horóscopo. 2, função emotiva. A emotiva está ligada ao emissor. Então, é o que o emissor pensa, é como o emissor age, é a forma de o emissor sentir as coisas. Então, quando você diz assim, nossa, hoje eu tô cansada demais da conta, porque eu fiz um monte de coisa antes de vir para essa aula, tive que levantar muito cedo, estava fazendo muito frio, então eu tive que levantar cedo, eu estou cansada, eu estou reclamando da vida, função emotiva. Então, emotiva está ligada às sensações, aos sentimentos do emissor, certo? A função poética é o formato do texto, é como o texto está disposto. Então, está disposto em forma de versos, está disposto em forma de ritmo. Como que esse texto foi descrito? Então, essa é a função poética. A função poética não tem a ver com conteúdo, tem a ver com a colocação do texto no papel. O modo de apresentação do texto no papel. Hein, professora? Sim. Então, aquele do Gonçalves Dias, eu poderia dizer que era uma função poética. O Gonçalves Dias é uma função poética. Mas ele fala também, minha terra tem palmeiras, não é? Minha, primeira pessoa, função emotiva também. O texto pode ter mais de uma função. Uma é certeza que ele tem. Todo texto tem uma função, mas ele pode ter mais de uma. E quando ele tiver mais de uma, existe uma que se sobrepõe às outras, tá? Tem uma que sempre se sobrepõe às outras. Então, a função fática é a função do contato. Entendeu, Adriana? Então, quando eu falo, entendeu, Adriana? Essa entendeu é a função fática. Eu quero que ela me dê um retorno. Eu quero que ela me dê atenção. Certo? É isso. Então, quando você entra no elevador, por exemplo, você diz, nossa, fez frio hoje cedo, né? A pessoa tá lá caladinha, você começa, fez frio hoje cedo, né? Quando você diz isso, você quer, na verdade, puxar assunto com essa pessoa. Você tá dizendo para ela, oh, se quiser conversar, eu tô aqui, a fim até de conversar. Bom dia, boa tarde, boa noite, função fática. O teste do canal, é só para testar o canal. A função conativa ou função apelativa tem esses dois nomes. A função emotiva também aparece com a palavra expressiva, tá? A função conativa ou apelativa é a tentativa que o emissor faz de convencer o seu receptor a fazer alguma coisa. No texto anterior, como você perguntou, estava escrito não pise na grama. Então, eu tento convencer a pessoa com esse texto de não pise na grama, de que ele precisa passar por fora dessa grama e não pisar na grama. Então, eu estou tentando convencer. Quando você olha para a pessoa e diz, você já comeu hoje? É porque eu acho que ela devia comer, né? E aí eu pergunto, você já comeu hoje? Porque eu quero que ela mude de opinião. Eu quero que ela coma. Então, por isso que eu faço esse tipo de pergunta. Nós usamos o tempo todo essa função conativa. Nossa, eu queria tanto mais um tempinho, mas você não vai me dar, né? Função apelativa, a gente faz isso o tempo todo. A função metalinguística é a função do conceito. Aí no texto mesmo que vocês leem, lá no início, na primeira frase, está escrito assim, ó. A linguagem é essencial para estabelecer comunicações e relações com as outras pessoas. Isso aí é uma definição do que é linguagem. Então, aí, nessas duas primeiras linhas, nós temos função metalinguística. Então, a metalinguagem é o código que explica o próprio código. Então, eu usei palavras da língua portuguesa para explicar uma outra palavra da língua portuguesa, que é linguagem. O dicionário, metalinguística, porque nós temos palavras no dicionário para explicar outras palavras. A gramática tem função metalinguística, nós temos conceitos. Então, tudo que for conceito é função metalinguística. Perguntas? Então, eu tenho, já que vocês não têm pergunta, eu tenho. Vamos lá, então. Nesse primeiro aqui, deixa eu chegar para cá um pouquinho, senão eu vou para ali. Aqui nós temos um cartoon. E aí, nesse cartoon, nós temos pessoas variadas, pessoas diferentes. Gente, todas as vezes que você tiver um texto com linguagem verbal e linguagem não verbal, leia as duas linguagens, tá? Elas têm importância. Leia as duas. Então, nós temos aqui um cartoon
E aí nós temos a linguagem verbal e não verbal. Na linguagem não verbal, então, nós vemos pessoas diferentes, né, andando de um lado para outro, e nós temos a linguagem verbal, em que cada balãozinho é constituído de uma letra, forma a palavra solidão. Ou seja, todas essas pessoas, mesmo juntas, elas se sentem sozinhas, não é? Elas compartilham solidão, todas elas. Entendido isso? Uhum. Então, no cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. Letra B, aceleração da vida na contemporaneidade. Letra C, desconhecimento das possibilidades de diálogo. Letra D, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Letra E, a diferença entre as pessoas que habitam o mesmo lugar. Qual seria a resposta certa? A, B, C, D ou E? Eu acho que é a D, o desencontro de pensamentos. Mas eles Eu estão... acho que é a. Eu acho que é a. Eu acho que letra A. Por que não pode ser a letra D? Porque eles Por pensam quê? a mesma coisa. Porque eles pensam a mesma coisa, não é desencontro de pensamento. Todo mundo está pensando a mesma coisa, né? Muito bem, para quem respondeu a letra A, então. É letra A. Parabéns. Vamos lá, o outro. Aqui nós temos a tirinha do Garfield. O Garfield, nós sabemos que é um gato bastante irônico e ele só quer que as pessoas façam o que ele quer, né? Então, ele gosta de tudo para ele. Preguiçoso. Então, ele é bastante egoísta também. Então, ele vê uma rede lá, provavelmente no quintal, e deita nessa rede. Está lá, o John chega, o John é o dono dele, com um livro, e o John queria ler esse livro deitado na rede. E o John diz, fora. Ele desce da rede, e o John coloca a língua para ele. Ele achou aquilo um absurdo, né? E o que ele fez? Unhou a rede e rasgou a rede. E o John ficou ali todo embaraçado nessa rede, né? Ficou entalado na rede. Observem que a história se passa toda durante o dia. No último quadrinho é noite e o John continua lá na rede. O Garfield não vai salvá-lo disso, certo? Então, número 2. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que, letra A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Letra C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Letra D. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Ou letra E. A linguagem não verbal não faz sentido nessa tirinha. Qual é a resposta? Pra mim é a B. B? Eu também acho. Eu também acho que é a B. Letra C. Dúvidas entre Letra B C. e C. Isso, da Pra mim, linguagem a palavra verbal. fora aí não tem diferença. Se não tivesse, a gente entendia do mesmo jeito. Sim, mas quando ele chega no quarto quadrinho, o John chega. No quarto não, no quinto quadrinho, né? O John chega e olha para ele. Linguagem não verbal, né? Ele só olhou. E ele não saiu, certo? Quando ele diz fora, é que ele sai. Então faz diferença. Pra mim, se não tivesse a palavra fora, eu teria entendido da mesma forma. A gente entenderia, Por mas causa da expressão dele. justamente, a gente entenderia. Mas o gato só entendeu porque o gato estava dormindo, então ele não viu a expressão. Precisou dele falar. Se ele tivesse falado, ele não teria acordado. Não foi isso que aconteceu? Sim. No texto. É assim. Não é B. Qual é a resposta? C. Vamos ver então. É a A, né? Não, professor? Letra C. C. É a C? C. Porque, na verdade,
linguagem não verbal e não verbal. A linguagem não verbal é preciso que a pessoa esteja olhando para você, né? Se ele não tivesse dito fora, o gato não teria acordado, o gato não teria descido da rede, certo? Porque o gato, olha, ele não está olhando para o John em momento nenhum antes do fora. Ele só olha na hora que o John fala fora, certo? Por isso não pode ser letra B, como vocês acharam. Aqui, estabeleça a relação entre as colunas, numerando a segunda de acordo com os elementos do processo de comunicação expressos na primeira. Espera aí, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Só corrigir isso aqui porque estava errado. Então, aqui nós temos emissor, receptor. 2, 3, 4, 5, faltou um. Emissor, receptor, código, canal, mensagem referente. Para a gente observar qual a ligação com o lado de lá, né? Então, primeiro, quem elabora a mensagem é quem diz. Esse é quem? Quem elabora a mensagem? Emissor. O emissor. Então, anotem aí. Número 1. Conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Código. Código. Assunto, contexto. Mensagem. Mensagem. Não, 5, assunto, né? contexto. Canal. Canal. Não, pessoas Referente. referente, número 6. Assunto, contexto. A quem a mensagem é dirigida? Receptor. Receptor. Receptor, número 2. O texto em si. Mensagem. A mensagem, número 5. O meio pelo qual a mensagem chega ao receptor. Canal. Canal. Canal, número 4. Então, olha. Eita aí. A ordem correta da resposta da questão 1 é... B. Então, a resposta correta, letra B. B. Olha essa outra tirinha. Simplesmente fantástico. Peraí. Simplesmente fantástico. O primeiro banho do Cascão por causa do Covid-19. Parabéns ao Maurício de Souza e sua equipe. Aqui nós temos o Cascão tomando seu primeiro banho, né? E aí vamos à pergunta, então. Número 4. Após